Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. E quando eu te agradeço por estar aqui, não é por protocolo, não. É porque eu tenho a real noção que num país que está tomado por tanta cegueira, em tantos cantos aqui, envolvendo tantas pessoas, é muito gratificante saber que eu posso me comunicar com pessoas como vocês, que estão aqui no nosso portal. E hoje nós temos muitos assuntos e na medida que a gente vai conversando, a gente vai ajudando também outras pessoas a entender melhor o que está acontecendo no Brasil. E mais do que isso, né? Isso vai também ajudando a gente a se conectar com outras pessoas e ver que a sanidade mental ainda existe aqui no nosso país. Que nós não fomos todos sequestrados aqui por uma onda de insanidade, apesar de muita coisa estar acontecendo no nosso país, sobretudo porque esse fenômeno de alienação que está acontecendo aqui no Brasil e envolve aqui várias parcelas de pessoas que seguem o presidente da República, não aconteceu por acaso. Essas pessoas não aterrizaram de Marte de uma hora para outra, não. Isso é um processo longo que aconteceu no Brasil, passando por décadas, processos aqui educacionais, de informação, de desinformação, de manipulação, de religiões. Temos muitos fatores aqui no nosso país também, como temos também em outras nações também. Aqui nós estamos diante desse problema, que é a figura do presidente da República, que reúne ao seu redor pessoas que nos deixam extremamente abismados. Como é que essas pessoas se converteram nesses seres? Mas o tempo do presidente da República, com esse tipo de insanidade, já está chegando ao final, como eu tenho antecipado aqui para vocês, durante muitos programas. O dia 2 de outubro vai marcar uma data muito importante aqui no Brasil. E a nós compete aqui, cada vez mais, estar jogando luzes sobre essas questões todas. E hoje temos mais assuntos aqui para repercutir no nosso portal, né? Antes de mais nada, se você está chegando aqui nesse momento, convido você a se inscrever também, a conhecer os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, dê seu joinha, mande para cá os seus comentários. Eu procuro ler todos os comentários do programa que a gente posta no dia. Eu sempre, no mínimo, coloco ali um coraçãozinho. Quando não tem um coraçãozinho é porque eu não consegui ler aquela mensagem. Mas quando tem ali é porque eu li, eu compreendi a mensagem que você está mandando aqui para o nosso portal, tá bom? Então, sejam sempre bem-vindos aqui, vamos seguir em frente. Lembrando que eu sempre abro um chat aqui para bater um papo com vocês ao vivo entre 5 horas, 5 e meia, e vamos seguir em frente porque tem muita coisa no Brasil acontecendo, né? Gente, como eu disse para vocês, esse processo está acontecendo no Brasil, não é só no Brasil, tá? Não é por outra razão, eu já conversei com vocês sobre esse livro aqui, em outras ocasiões aqui no nosso portal. O livro se chama Nacional Populismo, a Revolta contra a Democracia Liberal, do Roger Idwell e Matthew Goodwin, dois pesquisadores britânicos, que tentaram entender por que fenômenos como esses estão acontecendo no mundo, que surgem figuras como Trump, o Bolsonaro aqui, enfim, figuras espalhadas por todos os cantos do mundo. Como é que eles conseguem navegar nas sociedades e como é que eles fazem da ignorância, da desinformação e da manipulação uma ferramenta muito importante de política, né, de conseguir o poder através dessas estruturas todas. Aqui no Brasil, nós estamos vendo esse fenômeno, sobretudo, em função da omissão dos grandes veículos de comunicação que jamais combateram de uma forma muito frontal todas as mentiras, as enganações, os ataques às instituições, à democracia no nosso país, que foram todas centralizadas ali na figura do presidente da República. Então isso foi criando um bolsão de ignorância, foi potencializando esse bolsão de ignorância, porque as pessoas acabaram sendo sequestradas num ambiente de muita desinformação. Então, quando a gente vê hoje o presidente da República lançando a sua campanha lá em Juiz de Fora, a gente percebe, inclusive, que o seu discurso em relação a algumas estruturas começou a ser mudado porque chegou um momento que as estruturas orgânicas aqui no nosso país deram um basta nesse discurso golpista do presidente da República e dos seus seguidores. Tanto é que hoje ele não falou em urna eletrônica lá em Juiz de Fora, não falou em eleição, não falou em Alexandre de Moraes, com quem ele se encontrará mais tarde, se a agenda dele for cumprida, porque está na agenda oficial, enfim. Então, o personagem agora está buscando votos, mas buscar votos para além da sua bolha está um negócio muito complicado, né? E muitas situações que garantiram a ele agora que o pulso ainda pulse, né? Que ele ainda, como diria o Arnaldo Antunes, que ele ainda consiga ter algum tipo de projeção, essas situações vão ser todas contestadas na medida que o processo eleitoral for jogando através das televisões, das redes sociais, muitas informações que agora não estão jogando. Na medida que apareçam debates também, apareçam situações aí que vão mexer muito com o cenário eleitoral aqui no Brasil. E coisas que a gente anda
esquecido, a gente vai ter que relembrar, gente. Deixa eu diminuir aqui a cara do sujeito aqui, porque esse final de semana nós passamos pelo Dia dos Pais. Muitos de nós conseguimos ser abraçados pelos nossos filhos, nós conseguimos abraçar os nossos pais, os nossos avós, mas em quantas casas as cadeiras centrais ali da mesa ficaram vazias? Quantas casas não tiveram a alegria de comemorar esse dia, de poder lembrar de momentos muito bacanas com a presença do nosso ente querido, porque essas pessoas foram mortas. E não foram mortas por um acaso, não. Elas foram mortas porque teve ação humana no meio dessa história. Muitos bolsonaristas, pessoas que seguem Bolsonaro, dizem, olha, mas os números aqui no Brasil estão em linha com o que aconteceu no mundo. Não estão em linha, não. O Brasil matou muito mais gente. E o Brasil só não matou muito mais gente porque eu, você, que nos cuidamos, que defendemos aqui através do nosso portal isolamento social, as medidas sanitárias, os pequenos empreendedores, quem tomou as providências, os governadores, os prefeitos, os meios de comunicação, todos nós fizemos campanha a favor da ciência, combatendo todo tipo de insanidade comandada pelo presidente da República. Então, quando ele ganha o carimbo de assassino, de genocida, não é por acaso, não. Agora, muitas pessoas já esqueceram disso, porque durante a pandemia inteira, eu denunciei aqui no nosso portal que estava vendo essa omissão. O presidente da República, com 150 pedidos de impeachment nas suas costas, como é que ele escapou de uma situação dessa? De todos os escândalos, todos os desmandos, todos os crimes que a CPI da Covid apontou, como é que ele ainda está viável eleitoralmente? Então, muitas coisas vão reaparecer, né? E uma delas, que ressalta bem e que mostra bem, né, o que aconteceu aqui no Brasil, é esse depoimento aqui desse empresário Júnior Durski, né, da Rede Madeiro, que muita gente nem se lembra, né? Ele reproduz aqui um discurso do Bolsonaro e reproduz aqui mostrando que para esse tipo de gente o que importava era o dinheiro, era a economia. O Bolsonaro estava preocupado com a economia porque ele entendia que a economia tendo algum tipo de problema, ele eleitoralmente teria problema também. Então, que se danasse o povo brasileiro, que se danasse o seu pai, a sua mãe, a sua família, vocês todos, nós todos que morrêssemos, desde que ele não tivesse nenhum tipo de prejuízo eleitoral. E isso não foi um pensamento isolado dele, não. O pensamento egoísta, desumano, genocídico, estava sendo reverberado por muitas pessoas. E aí, só para a gente lembrar, para a gente ter a noção de coisas que devem voltar à tona durante a campanha eleitoral, né? Vamos relembrar aqui o que essa gente falava, né? Vamos lá. E como diabetes, é nossa obrigação fazer isso. Mas nós não podemos, por conta de 5 mil pessoas ou 7 mil pessoas que vão morrer, eu sei que é muito grave, eu sei que isso é um problema, mas muito mais grave é o que já acontece no Brasil. Em 2018 morreram mais de 57 mil pessoas. Então, essa infeliz criatura, ele estava reproduzindo o discurso do Bolsonaro, só que não morreram 5 ou 7 mil pessoas, que já era um número inaceitável de pessoas mortas, né? Nós tivemos aí quase 700 mil pessoas oficialmente, porque extraoficialmente, em função das pessoas que morrem por sequelas da doença, nós temos um número aí que deve estar chegando a 1 milhão de pessoas. O número de pessoas que morreram no Brasil nesses últimos anos é inaceitável, mas isso tudo passou despercebido pelo olhar de muitas pessoas que não conseguiram ver na figura do presidente da República o seu responsável mor, né? E aí a gente fica olhando o presidente fazendo essas motociatas, essas carreatas, essas aglomerações, essas marchas para Jesus, a gente vai vendo ali as pessoas crédulas que esqueceram esse tipo de situação. Me lembrou até uma música do Chico Buarque, que eu vou colocar para vocês a letra, né, e o clipe, chamado Brejo da Cruz. É muito interessante porque o Chico Buarque, em 1984, quando ele escreve essa canção, ele fala: de onde vem essa gente? Por que eles se comportam dessa forma? Por que eles têm esse tipo de envolvimento com alguns problemas e não sabem o que está acontecendo? O que aconteceu com essas pessoas para elas surgirem? De onde elas vêm? Do que elas se alimentam, né? Então, essa letra é muito atual, né? Eu não vou nem declamar aqui para vocês, mas eu vou colocar para a gente ter isso como uma reflexão, né? Os poetas têm essa característica. Às vezes eles conseguem fazer um retrato instantâneo de uma situação
que concentra ali problemas sociais muito profundos e o Chico Buarque é mestre nisso. E aí, uma coisa que a gente não vai poder esquecer e que certamente alguém vai ter que levantar esse troço durante a campanha. É essa situação que Bolsonaro, com esse discurso do Júnior Durski, ele matou os seus seguidores. As pessoas que mais morreram foram as que acreditaram em Bolsonaro. As que se entupiram de medicamento imprestável lá no Amazonas foram as pessoas que mais abarrotaram os hospitais e foram as pessoas que mais morreram. As pessoas que depois continuaram a morrer quando a gente teve a introdução da vacina aqui no Brasil foram as que não quiseram se vacinar, porque o presidente manteve o discurso negacionista e o discurso assassino. Então, como é que a gente vai esquecer esse tipo de situação? Por que os meios de comunicação nunca colocaram parentes de pessoas que passaram por essas agruras, que não puderam se despedir dos seus pais, das suas mulheres, dos seus filhos, para que essas pessoas dissessem o que é que estava acontecendo? E se isso era fruto do acaso ou se não tínhamos aqui no Brasil um governante que tinha a responsabilidade mínima de fazer alguma coisa. Então isso não pode ser esquecido, gente. A gente vê, como eu falei para vocês mais cedo, taxa de mortalidade por Covid dobrou em cidades bolsonaristas de estudo. Gente, é um estudo da Lancet, a revista científica prestigiada no mundo inteiro. Eu vou colocar para vocês algumas dessas matérias que devem ser levantadas novamente, que falam exatamente esse tipo de situação. E nós estamos hoje numa campanha absolutamente passionalizada. É muito difícil a gente discutir alguma coisa do ponto de vista racional, de programa de governo, de problemas brasileiros, quando você tem uma sociedade que está quase se comportando como se estivesse numa grande briga. E aí você chegar numa briga, né, onde as pessoas estão muito envolvidas, estão com a emoção à flor da pele, você chegar, olha, vamos discutir isso aqui, vamos ver por que o problema está se dando assim, vamos refletir racionalmente, é muito difícil. A coisa, quando ganha esse contorno de paixões, a gente fica basicamente em uma questão próxima de torcedor de futebol. Você não consegue convencer um palmeirense, olha só, torça pelo Corinthians, o Corinthians é mais legal, joga bem, ou um flamenguista torcer pelo Vasco, ou um atleticano torcer pelo Cruzeiro, um gremista torcer pelo Internacional, e por aí vai. E, infelizmente, quando falta racionalidade, a paixão vira uma ferramenta vital em processos eleitorais. E ela vai acontecer muitas vezes. Sou eu que estou dizendo isso? Não. Está dizendo aqui é o senhor Walter Lippmann, ele que foi um dos estrategistas da família Kennedy. Esse senhor aqui escreveu esse livro chamado Opinião Pública, falando como a opinião pública ela é volúvel, como ela vai sendo conduzida, inclusive por pesquisas. As pesquisas, como é que elas funcionam como ferramentas de indução da orientação política de algumas pessoas ou de parcelas da sociedade. Ele sempre disse para os Kennedys o seguinte, olha, o eleitor ele vota com o coração. Ele pode observar as coisas com o cérebro, tal, mas ele vota com o coração. Tanto é que se você apresentar para uma pessoa que já está fanatizada qualquer argumento, qualquer verdade, qualquer fotografia, qualquer filme, ela não vai te dar ouvido, porque ela vai continuar mantendo a sua crença. Então, infelizmente, os veículos de comunicação no Brasil e as estruturas formais de comunicação, de maneira geral, elas todas possibilitaram que a gente caísse nesse ambiente. Felizmente, a maior parte da sociedade brasileira não está fanatizada a favor da figura mais abjeta, que é a figura do atual presidente da República. Nós ainda temos muitas fumaças, mas pelo menos com a derrota do atual presidente da República, se confirmar tudo que está acontecendo agora, se não tivermos nenhum tipo de alteração, se as forças progressistas conseguirem emplacar o seu melhor candidato, não é? A gente vai ter pelo menos um território aqui no Brasil de civilização retornando ao nosso cotidiano. E aí, afastadas essas criaturas que vieram lá do Brejo da Cruz, do Chico Buarque, ou afastadas da insanidade do debate do dia a dia, a gente vai começar a prestar atenção em outros assuntos. A gente vai poder, inclusive, cobrar do futuro governante uma série de medidas dentro do campo da racionalidade. E se o próximo governante for muito bem sucedido, quem sabe ele consiga neutralizar um pouco essa situação que eu coloquei para vocês aqui, que já foi descrita nesse livro aqui, O Nacional Populismo, a Revolta contra a Democracia Liberal. Mais tarde,
à noitinha, né, está previsto aí que o presidente da República irá se encontrar com Alexandre de Moraes em função da posse do do Tribunal Superior Eleitoral, ele e o Lewandowski. Isso vai ser a assunção, o presidente vai assumir de uma vez por todas, que está no jogo dentro da legalidade. Como eu disse para vocês que me acompanham sempre, existe espaço para nenhum tipo de golpe. O presidente vai ter que entrar por outras vias. Só que nessas vias, as armas agora, elas estão com algum tipo de equilíbrio em algumas forças, em algumas fontes. E aí a gente vai poder enxergar de forma mais nítida muitas coisas que a gente não está enxergando em função desse mar da insanidade que está dominando o nosso país. Bom, nosso portal serve para isso, gente. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês e fico muito feliz quando vocês mandam os comentários dizendo, olha, puxa, que legal, que eu estou me identificando com alguma coisa porque eu pensei que eu estava sozinho, eu pensei que eu estava ficando doido, ou estava ficando doida. Tá não, gente. Quem está ficando doido, quem estão ficando doidos são essas pessoas que vieram desse brejo da cruz bolsonarista, tá bom? E é contra tudo isso que eu estou aqui junto com vocês, tá bom? Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Vamos seguir em frente. Tchau!